não esperava, mas eu trabalhei bastante durante o ano. Desde a chegada de Diniz também me ajudou bastante. Então, ele mudou meu pensamento, mudou meu jeito de jogar. Então, esse prêmio também é graças a ele também. Feliz, muito grato a Deus pelo ano, por tudo que ele tem feito. Acredito que a gente sempre sonha, sempre trabalha para estar entre os melhores, para fazer o melhor pelo nosso clube, consequentemente conquistar prêmios individuais. Isso não é o principal, mas a gente sempre fica muito feliz pelo reconhecimento do trabalho. Da seleção que foi eleita aí pelos jornalistas, né, que votam para essa seleção, do Campeonato Brasileiro de 2025. O Rossi no gol, a dupla de zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno. Pelo lado direito, o lateral do Vasco, Paulo Henrique. O Reinaldo ali do Mirassol pelo lado esquerdo, Jorginho do Flamengo e Lucas Romero do Cruzeiro. E aí a gente tem um quarteto aí ofensivo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Arrascaeta do Flamengo e lá na frente Caio Jorge do Cruzeiro e Vitor Roque. Setor ofensivo, Arrascaeta, Matheus Pereira, e eu encaixei o Ryan no ataque, porque eu achava Flavinho, extremamente justo botar o Ryan, que eu botei também como revelação do Campeonato Brasileiro, e Caio Jorge e Vitor Roque também entraram na minha seleção. Muito bem, e o gol mais bonito do Brasileirão foi o do Jordan Barreto. Cor é preta com vermelha. Isso mesmo. Olha só, eu vou... Ai, meu Deus. Deu até alergia nele, por isso que ele não veio hoje. Ih, já tá na expectativa. Deu Você alergia. acha que é fácil torcer pro Vasco, Flávio? Não é mole, não deve ser, né? Não deve ser. Não deve Deu ser. alergia. O bichinho tá no hospital, tá? Se vocês querem saber. E não é meme. Beijo, Pedrosa. Beijo, Melhoras, Pedrosa. tá? Boa recuperação, amigo. Melhoras, amigo. Por isso que Flavinho veio hoje. Né? Porque ele ligou desesperado, negócio de alergia, não sei o quê. Aí eu falei, não é a Vitória, porque tá sem contrato, tempão, né? Sim. Não pode ser alergia à Vitória. Sim. Não, né? Não é, exatamente. Então é alguma outra coisa, não sei. Ó, quinta-feira é dia do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre o Vasco e o Fluminense. A gente preparou uma reportagem de como esses dois times chegam para esse confronto. Ô, Cris, você tá animadinho ou não? Pode rodar o VT. Clássico de momentos opostos, mas com o mesmo objetivo, o título da Copa do Brasil 2025. Vasco e Fluminense se enfrentam na próxima quinta no Maracanã, de olho em uma das vagas na grande final da competição. E com o fim do Campeonato Brasileiro, os rivais precisam agora iniciar as suas preparações para poder enfrentar na fase decisiva Cruzeiro ou Corinthians. O Cruz Maltino, que amargou 7 derrotas em 8 jogos e terminou em 14º lugar no Brasileirão, com uma derrota humilhante de 5-0 para o Atlético Mineiro, precisa recuperar a confiança do torcedor no time. Por isso, o técnico Fernando Diniz, que trabalhou com os reservas no domingo, já colocou o elenco principal para treinar no CT Moacir Barbosa. Descansados fisicamente e também na parte mental, os titulares precisam redobrar a atenção. Nense, Canóbio fora, né? O Rabelo também não pode jogar, o Igor, que já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Mas quem fora aí desse jogo? O Cano está se recuperando de lesão, mas assim, dá para dizer que o Cano vai fazer falta porque ele já tinha virado a terceira opção com o Zubeldia, né? O Everaldo é o titular, depois veio o John Kennedy, depois o Cano. Então a gente lamentar o tricolor, que o Cano não vai jogar, seria pouco aproveitado. O Igor Rabelo, mesmo não sendo inscrito na Copa do Brasil, também no Brasileiro, ele é a terceira opção, né? Thiago Silva e Freitas, os titulares, qualquer ausência, o Thiago Silva não joga todos os jogos, aí o Ignácio entra bem, substitui bem o monstro, e o Igor Rabelo acaba ficando para trás. A ausência mais sentida do Canóbio, jogou todas as partidas com o Zubeldia, sempre titular, é um cara intenso, faz aquele vai e vem ali, tem pulmão, peca um pouco na finalização, no último passe, e isso o Soteldo tem melhor do que ele. O Soteldo recuperou a confiança, foi bem agora contra o Grêmio, né? Estou corrigindo que o único jogo ausente com o Zubeldia foi exatamente contra o Grêmio, que o Soteldo entrou, foi o destaque da partida, fez 2 gols. Então, há pouco tempo, seria uma preocupação para a torcida tricolor, que não estava, né, pegando o pé do Soteldo, o Soteldo ainda não tinha desabrochado. Depois desse jogo, e na última rodada, quando o Soteldo dá assistência para o Thiago Silva, o Soteldo ganhou moral, vai ser o substituto natural, o Fluminense ganha na parte ofensiva e perde naquela recomposição, que o Canóbio é um touro, o Soteldo já é menorzinho, já não marca também, não tem aquele vai e vem do Canóbio, né? Perde aí o Fluminense na recomposição.
ganha qualidade na frente. A gente fala do Canóbio nesse programa, Vene, desde o início da temporada, né? Ele teve alguns momentos em que ele tem uma queda, né, de produção, mas se a gente for fazer a soma de toda a temporada, o Canóbio foi um personagem muito importante para o Fluminense. Ele já começa o ano arrebentando, né? Inclusive, a gente botou o Canóbio na seleção do Campeonato Carioca. Eu lembro disso. Que ele entrou na seleção, ele chegou muito bem ao Fluminense. Óbvio, teve uma oscilação normal, como acontece com todos os jogadores. Inclusive, o Fluminense, em geral, teve essa oscilação, embora seja uma temporada muito boa, chegando à semifinal do Mundial de Clubes no meio do ano, mas com certeza o Canóbio, pelo menos até o momento, ele está se provando em campo e mostrando que o investimento que o Fluminense fez para poder contratá-lo tem valido a pena, sim. Então, assim, é um jogador extremamente importante, não tenho dúvidas que ele vai fazer falta, mas eu estou com o Flavinho, o Soteldo vem numa crescente aí, mas tecnicamente, confesso para vocês que, assim, o Soteldo nunca deixou a desejar tecnicamente. A grande questão era a parte tática dele, porque ele era um jogador que não voltava para marcar, não fazia essa recomposição, que é um dos pontos fortes do Canóbio, mas com o Zubeldia, pelo menos, ele mostrou evolução nesse sentido e tem se mostrado em campo, pelo menos buscado a evolução e tem dado conta do recado. Eu acho que o Canóbio está muito acima dele atualmente, mas não tem jeito, você não tendo o Canóbio, pelo menos a boa notícia é que o Soteldo vem nessa crescente. A verdade é que vai precisar do Canóbio também defensivamente, porque o time do Vasco tem um poder ofensivo muito grande, né? O time do Diniz, o Vasco teve um recorte muito ruim de questão de tomar gols, né? No Campeonato Brasileiro, até um recorte histórico ruim para o próprio Vasco, mas o time do Diniz também faz muitos gols. Eles têm essa questão de ser um time poderoso ofensivamente. A gente teve o Coutinho aí como o 8º melhor em assistência do Campeonato Brasileiro, um cara com muita qualidade, enfim, todo esse quarteto ofensivo do Vasco. O Soteldo vai ter que trabalhar também nesse sentido. Vai ter que se desdobrar, vai ter que fugir um pouco da característica dele, vai ter que se empenhar mais no combate. Essa posição, né, de lado de extremos, que a gente chama agora, né, lado de campo, o cara tem que ter pulmão e tem que ter poder de marcação, né? O futebol moderno exige isso, e era onde a torcida do Fluminense até pegava no pé do Soteldo. A gente lembra, recentemente, o futebol, as coisas mudam, né? O Vasco ganhou do Fluminense no Maracanã, 2-0, gols do Ryan, o Ryan enaltecido, o Vasco vivia um ótimo momento. São os mesmos times. São. A fase que está diferente. E é o mesmo clássico. Time do mesmo clássico no mesmo lugar. Então, achar que é muito favorito, o Fluminense vive um momento melhor, chega com certo favoritismo, mas é clássico, as coisas se igualam. Os times não são também, as qualidades técnicas não são muito diferentes, não. Acho nivelado o Fluminense e Vasco. Tanto que há pouco tempo o Vasco era considerado o favorito. Quando saiu o anúncio do confronto, lá atrás, o Vasco tinha um melhor momento e ganhou com autoridade no Maracanã, com o Ryan desequilibrando. Eu acho que se vocês juntarem os dois times aqui, todos os elencos de Fluminense e Vasco, escolhe um. Eu escolho o Ryan. Para mim, quem pode desequilibrar, tem mais poder para desequilibrar, é o jogador do Vasco. A verdade é que a trajetória do Vasco é muito curiosa na temporada, né? Ele faz uma bela segunda janela, e aí o Diniz, o seu jeito de jogar encaixa, ele imprime uma sequência de jogos muito poderosas, né? Vencendo 5 jogos, elimina o Botafogo, que naquela ocasião era o grande favorito na Copa do Brasil, nessa mesma competição, e logo um pouco depois cai de produção, encontrando o próprio Botafogo e tomando de 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. E aí é o 8 ou 80 para o Vasco. Como o Pedrosa disse, se você for olhar os números do Diniz, ou ele precisa ganhar de 4 gols a mais, ou ele não ganha. É uma coisa muito extrema, né, Vini Casagrande? Por exemplo, eu concordo com o Flavinho que o Ryan, de fato, vive um grande momento. Talvez, individualmente falando, a gente escolha ele ali naquela comparação dos dois elencos. Mas o futebol você não joga sozinho, você depende de mais jogadores, você depende do equilíbrio tático também. E hoje o Fluminense se mostra muito melhor preparado, muito melhor treinado por conta disso, porque o Zubeldia conseguiu encontrar esse equilíbrio tanto da parte defensiva quanto da parte ofensiva. Então, eu acho que hoje o Fluminense chega melhor, mesmo tendo um Ryan lá no Vasco da Gama. Sim. Então, assim, não adianta, uma andorinha só não vai fazer verão, não adianta o Ryan estar vivendo uma grande fase, sendo que o Diniz perdeu esse equilíbrio que ele encontrou num determinado momento, e ele precisa encontrar o mais rápido possível para poder enfrentar o Fluminense, que vive um grande momento. Encarar o Fluminense hoje é uma tarefa extremamente difícil, por isso que eu acho que o Fluminense chega como favorito. Isso quer dizer que o Fluminense vai passar? Não. O mata-mata dá essa possibilidade de um time
entre aspas, vivendo o pior momento, passar pelo time que está vivendo o melhor momento. E a gente não vai muito longe não, né, o Flavinic? Algum tempinho atrás, o Vasco era o time a ser batido. Um pouco depois passou a ser o Fluminense. A gente viu o Fluminense no retorno do Brasileirão, ele fica em segundo lugar, ele só perde para o Flamengo. A arrancada do Zubeldia é muito impressionante. Mas se você for olhar os números do Zubeldia, ele não perde no Maracanã, ele só perde para o Vasco, que na ocasião era o mandante, mas é a única partida em que ele não vence, ele perde. O clássico regional, ele tem muitos elementos, muito mais do que a fase. É óbvio que hoje o Fluminense é o grande favorito. E não tem, até o vascaíno acha isso. O Fluminense está numa fase incrível, está jogando por música, tá vencendo, teve uma sequência muito difícil e pontuou pra caramba. Pegou Cruzeiro, pegou Flamengo, pegou Palmeiras, pegou o Mirassol. O Fluminense é o time a ser batido, mas é um clássico regional, Flavini. Isso tudo muda. O Fluminense não perdeu para nenhum time ali do G4, né? Era a sequência, jogou contra o Mirassol, ganhou o Fla-Flu, saiu para pegar o Cruzeiro, empatou no Mineirão, jogou contra o Palmeiras no Allianz, empatou, ganhou do Grêmio fora, goleou o São Paulo. Momento incrível, mas aí chega uma Copa do Brasil, a torcida do Vasco vai lotar o estádio, esse primeiro jogo, mando de campo do Vasco, vai no mínimo dividir, mas eu acho que os setores mistos, a torcida do Vasco ainda vai tomar conta. Até porque é o mandante, né? Natural, O mandante, então isso zera. Quantas vezes a gente não chegou no Maracanã, esse time aqui vive um momento melhor. E chega na hora, a situação se inverte. Até porque os jogadores do Vasco estão se agarrando na Copa do Brasil para virar o jogo da temporada, para acabar a temporada bem, quem sabe com o título, entrar para a história. Tudo pode mudar, reverter esse clima. E os jogadores do Fluminense, de certa forma, já conseguiram aquele objetivo da vaga na fase de grupos da Libertadores. Não sei se pode causar um certo relaxamento. Objetivo alcançado, a gente já está na fase de grupos e não entrar, de repente, com aquela pegada, com aquela gana, que o Vasco, de repente, querendo reverter uma situação difícil, pode entrar. Então, isso tudo na hora vai equilibrar. Tudo fica equilibrado. Claro, tem um título que o Fluminense pode conquistar, é um troféu, o Fluminense só conquistou uma vez a Copa do Brasil em 2007. Tem essa motivação, mas acho que a classificação está garantida na fase de grupo pode causar um certo relaxamento. Eu acho que tem outra motivação também internamente no Fluminense. Pode ser o último título do Thiago Silva com a camisa do Fluminense. Um cara incrível. Olha aqui, o Vasco publicou agora, o Vasco e a Nike acabaram de anunciar nas redes sociais essa parceria inédita para os próximos uniformes do Cruz Maltino. A gente vai botar na tela o vídeo que tem o slogan "Nossa coragem nos faz gigante". Tem som o vídeo, ô produção? Tem som? Pode subir o som aí e encher a tela com o vídeo. Cadê? Está com o Vasco da Gama, né, Vene Casagrande? Pois é, uma parceria gigante mesmo, de fato, que estamos falando aí de uma das principais, se não a principal empresa fornecedora de material esportivo no futebol, que é a Nike. Então, todo o sucesso do mundo dessa parceria. Eu acho que mais importante que se preocupar com modelo de camisa, como que vai ser a camisa, como que se vai ter entrega em loja, eu acho que a empresa ela precisa engrandecer a marca Vasco da Gama, que essa é a preocupação dos clubes atualmente, não é apenas no dinheiro e como vai ser o modelo da camisa. Eu acho que é como a Nike vai tratar o Vasco da Gama, tem que tratar de uma maneira gigante, como o clube é chamado. O Botafogo já teve a Nike. E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Flávio Vinick, Fernandinha Maia e Vene Casagrande. O Vasco da Gama acaba de anunciar. Agora é oficial, a Nike é a nova fornecedora de material esportivo da equipe do Vasco da Gama. Bem-vinda, Nike, e que vocês tenham muito sucesso com a equipe do Vasco da Gama. Agora, uma informação envolvendo o mercado da bola sobre o interesse do Vasco da Gama em Caio Paulista, jogador com passagem pela equipe do Fluminense, né? Jogador que também está atuando, na verdade, na equipe do Galo. A informação é basicamente o seguinte, o Vasco tem interesse na contratação por empréstimo do lateral esquerdo Caio Paulista, de 27 anos de idade, e que está emprestado ao Clube Atlético Mineiro, mas que dificilmente vai ficar na equipe mineira na próxima temporada. Após a contusão do Piton e também de Leandrinho e Vitor Luiz não conseguirem se firmar, Caio Paulista é um dos alvos e o Vasco busca reforçar para a temporada de 2026. Ele tem vínculo com a equipe do Palmeiras até
dia 31 de dezembro de 2028. Não está nos planos da equipe do técnico Abel Ferreira e a tendência é que ele seja negociado de preferência por empréstimo para uma nova equipe. O Vasco surge como interessado. Eu não acho que seja um bom nome. Eu acho que o Vasco teria que buscar um Juninho Capixaba. Tem um tal de Marcite, eu acho que é assim que se fala o nome dele, que é o lateral esquerdo da equipe do Lanús. Tem várias opções no mercado, não precisa se prender em Caio Paulista. Eu acho que é uma opção que não vai ajudar muita coisa para a equipe do Vasco da Gama. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!